As pessoas olham o general Heleno. Tem homem mais respeitado dentro das Forças Armadas brasileiras do que o general Heleno. O próprio general Braga Neto, que criou ali alguns pontos de atrito dentro da política, mas vejam o histórico do general Braga Neto no Rio de Janeiro, no meu Rio de Janeiro. Então, você imagina que vai haver algum tipo de reação. Não teve reação alguma. Com isso, e com base na votação absolutamente absurda do caso do impedimento, o Alexandre se sentiu absolutamente à vontade para dar o próximo passo, decretar a prisão do general Braga Neto. E a gente pode falar sobre isso, né, do ponto de vista penal. Eu podia discutir isso do ponto de vista penal, né, do ponto de vista legal, como se houvesse ainda lei no Brasil. Eu teria que fingir que há lei no Brasil para discutir essa questão. Então, claro, a prisão por suposta obstrução de justiça. No entendimento, eu podia ler aqui, provavelmente está aqui em algum lugar a pauta, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as súmulas que diz, a súmula do próprio STF, que diz que o caso tem que ser contemporâneo, etc, para uma prisão preventiva. A prisão preventiva, o que você tinha era uma conversa, olha que loucura, o que você tinha era uma conversa de 2023, ou seja, de mais de um ano atrás, onde supostamente alguém estava pedindo ao pai do Cid a colaboração. Mas, aliás, tem um post do Rodrigo Chemin no X que explica essa situação. Do Rodrigo Chemin. Não sei se a gente tem aqui, vamos lá. Tem, mas eu não vou conseguir ler esse troço que está absolutamente gigantesco. Não vou conseguir ler isso, porque ficou muito grande esse corte, a gente deveria ter feito em duas partes. Ele lê aqui o parágrafo 1º do artigo 315, né, que diz o seguinte, que eu imagino que seja do Código de Processo Penal. O segundo artigo do Código do 312 do Código de Processo Penal diz que a decisão de decretar prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E, de maneira muito parecida, o parágrafo 1º do artigo 315 diz que, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Só que a gente olha a decisão do Alexandre e não tem absolutamente nenhum fato contemporâneo. Ela diz o seguinte, que o Braga Neto está embaraçando as investigações, mas isso teria acontecido há mais de um ano, com um contato que teria acontecido, e repare, a gente não sabe se o contato aconteceu. A gente vê uma conversa de terceiros dizendo que o contato teria acontecido. Meu Deus do céu, é o grau de evidência mais baixo que você pode ter, né? Aqui nos Estados Unidos chamam de hearsay, né? Que é o ouvir dizer. Então um terceiro ouviu dizer que o Braga Neto estava conversando com o pai do Cid para tentar saber qual era o conteúdo da investigação, e que por isso ele estaria obstruindo a investigação. Só que, como ele pode estar... E o presidente Bolsonaro colocou isso muito bem no tweet dele, que foi o seguinte, não tem como haver obstrução de uma investigação que, em tese, está concluída atualmente. Mas, mais importante do que isso, e eu não vi ninguém comentar esse ponto, é que o tal do contato que teria acontecido do Braga Neto com o pai do Cid ocorreu em 2023. Ora, em 2023, o general Braga Neto sequer constava como investigado. Então, quem quisesse saber e tivesse curiosidade sobre o que se tratava a colaboração do Mauro Cid, não tem absolutamente nada de ilegal nisso. Então, se você for esticar, você poderia dizer assim, não, o pai do Mauro Cid podia ser acusado de obstrução se tivesse contado sobre a delação. Mas as conversas mostram que ele não concordou, que disse que não havia colaboração. Ou seja, não há razão nenhuma para essa prisão. Absolutamente nenhuma. Mas a corda vai sendo esticada para que eles consigam chegar, primeiro, manter o assunto na pauta, e segundo, chegar aonde eles querem chegar, que nós avisamos desde o início, que era o presidente Bolsonaro. Quando eu avisei, em novembro de 22, quando estas coisas estavam acontecendo, que eles, em seguida, prenderiam o presidente Bolsonaro, muita gente achou que era loucura. E eu já ouvi de muita gente que o presidente Bolsonaro só não foi preso em 2023 por conta da pressão internacional, que não estava nos planos dele. Então, como eu estava falando do sapo, o caranguejo na panela, né, o sapo, se você jogar, você tem água fria, né? Se você jogar o sapo direto na água quente, ele pula fora. Mas se você deixar o sapo ali, esquentando, regulando a temperatura do corpo, tem que ser o sapo, né? Que o sapo regula a temperatura do corpo. Ele vai regulando. Quando ele percebe que a água já está quente, ele não tem mais como pular para fora da panela.
Ele já está sem força. E aí ele morre cozinhado, o cozido. E o Alexandre está aumentando a temperatura da panela aos poucos. Começou com a perseguição ali de um ou outro, meia dúzia de jornalistas, Alan dos Santos, blogueiros, depois subiu, foi ramagem, aí depois pegou ministro Bolsonaro, deixou ministro, diretor da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, 1 ano preso, Silvinei preso, Anderson Torres, uma cacetada de tempo preso. Então, o último general 4 estrelas tinha sido preso, que era o general Hermes da Fonseca, em 1922. 1922. E aí, dentro das Forças Armadas, teve alguma resposta? Não. Pelo contrário. Então, tem que aplaudir o Alexandre. Paulo, você está falando para eu. Justamente no momento em que eu disse que tinha que aplaudir o Alexandre, né? Aplaudir no sentido de que não é que ele é um craque, não é que ele é virtuoso, é que ele é capaz. Aliás, até tem um aspecto virtuoso que é das virtudes cardinais, é a fortaleza. Ele resolve. Prestem atenção, o Alexandre de Moraes foi capaz de desmoralizar não só o STF, como o TSE, mas como o Exército de Caxias. Conseguiu nomear um comandante do Exército dócil, conseguiu que houvesse alteração do alto comando do Exército para um alto comando dócil. E quem não acredita, olha aqui a notícia do Estadão. Comandante do Exército não foi informado pela PF da prisão de Braga Neto. Veja os bastidores. Aí, olha a notícia do Estadão. Perspectiva de oficiais do alto comando é que a prisão aumente o nível de efervescência na reserva, mas na ativa a expectativa é de seja mantida a ordem e não haver manifestações. Claro, os que se manifestaram quando o bicho estava pegando em 2022 foram abandonados aos leões e agora estão sendo presos. E as pessoas têm que olhar essas prisões preventivas. Elas, à margem da lei, etc., a gente não pode fingir que tem lei. E eu digo que isso é absolutamente análogo a essa tortura psicológica, essa forma de antecipar a punição, etc. É uma versão bombada, sob esteroides, do que foi feito na Lava Jato. E, no entanto, não tem ninguém do Prerrogativas agora gritando, né? Então, a imprensa faz a parte dela. Olha que impressionante, a forma é idêntica, né? Na época, a Lava Jato tinha praticamente, eu brincava que tinha senha do WordPress do antagonista. Então ia lá e passava, eram 2, 3 semanas queimando, vazando seletivamente informações das investigações para a imprensa, para a Globo e para o antagonista. Na época o antagonista era relevante. E era relevante, o Cláudio Dantas é um cara com muitas fontes, então o jornalista publica, né? Então ia lá e recebia informações, até hoje não se sabe porque violação de sigilo funcional no Brasil é brincadeira, você pode vazar coisa à vontade. Tema do livro do Cash Patel, né, que você vai vazando coisa à vontade. Então você assassina a reputação do cara mais ou menos umas 2 semanas, e aí você vai lá e pum, faz a prisão preventiva. E aí a imprensa entra também fazendo a parte dela, jogando as notícias, dizendo, olha, Braga Neto vai delatar, o general Mário vai delatar, tinha que o Silvinei da PF ia relatar, que o Anderson Torres ia delatar, tudo, e isso é feito, né? Quem estudou economia, você lembra que a gente aprende, quando a gente está aprendendo teoria dos jogos, o que se chama de dilema do prisioneiro. Então você tem 2 prisioneiros interrogados separadamente. Cada um deles pode cooperar, né? O cara, ou trair e confessar, ou seja, pode não cooperar e ficar em silêncio, ou pode cooperar, confessar e acusar o outro, etc, etc. Se ambos no teorema dos jogos é o seguinte, se ambos ficarem em silêncio, cada um fica preso, sei lá, 1 ano. Se um trair e o outro ficar em silêncio, o traidor sai livre e o outro pega 3 anos. Mas, se ambos traírem, eles acabam com 2 anos de prisão cada um. Então, é um dilema de teoria dos jogos, né? O dilema está no fato de que, se você pensar racionalmente, os 2 vão escolher trair para evitar o pior cenário individual. Mas isso leva a um cenário, um resultado pior do que se eles tivessem cooperado, ou melhor, se eles tivessem ficado em silêncio e não cooperado entre si, digamos assim. Se eles tivessem ficado em silêncio. Então, o inteligente do dilema do prisioneiro é que ele força todo mundo a fazer a delação com a expectativa de que vai pegar a menor pena.
Mas no final das é um truque psicológico, né, que se a gente usa para estudar formação de preço em oligopólio. Parece um negócio chatíssimo, mas é um negócio super interessante. E o que o Alexandre quer é exatamente isso. Aí eles vão divulgando na imprensa. Qualquer um. Rumores de que já tem outro general aí delatando, hein? Aí o cara, vou delatar também. Só que se ninguém delatar, a gente já viu pela bosta do relatório da PF, é que ele não tem absolutamente nada. A tal da delação do Cid é mantida em sigilo porque não é delação porcaria nenhuma. Eles acharam uma série de diálogos e o Cid resolveu colaborar com a investigação, abrir mão do silêncio dele para explicar as histórias. Só que em nenhuma das histórias tem crime. A gente já discutiu isso aqui exaustivamente. O crime está na narrativa. Nos fatos não é crime. A gente já explicou aqui o que é intercrimes, quando é que o crime é execução, as hipóteses que foram cogitadas pelo presidente Bolsonaro, hipóteses constitucionais, segundo o depoimento do próprio general Freire Gomes. Quando eu digo esse negócio da gente olhar os votos e tal, poxa, olha como é que... Caramba, Paulo, você está sendo muito duro, você é muito duro com o André Mendonça, você é muito duro com o Nunes Marques. E eu até estou elogiando dessa vez o terrivelmente terrível. Mas é porque essa crítica não é uma crítica de vamos dar porrada no presidente Bolsonaro, coitado, que já está apanhando demais. É uma reflexão para frente. Porque eu acho que, como disse o Demetrio Maioli, o caminho natural para isso, o caminho natural para esse inquérito, ao longo do tempo, para essa acusação, né, quando ela se tornar acusação, ao longo do tempo, é tudo se tornar nulo. E o Demetrio Maioli diz que a defesa do presidente Bolsonaro, e eu acho que isso é preciso, e vejam, estou concordando 2 vezes na mesma semana com alguém na Globo News, calma que eu vou corrigir isso ao longo do programa de hoje, mas é que isso é o que a defesa do presidente Bolsonaro queria, era isso, que fosse confirmado que o Alexandre vai continuar conduzindo os inquéritos. Porque da mesma forma, eu falei aqui que era um caso análogo à Lava Jato, da mesma forma que por conta exatamente disso, a Lava Jato acabou indo para o vinagre, esses inquéritos também vão para o vinagre. É uma questão de tempo. Porque o Brasil não percebeu que a maré do mundo mudou. Então eu espero que da próxima vez que o que se chama de direita chegar na presidência, a gente entenda o que o Olavo disse. Que chegar à presidência não garante chegar no poder. Aliás, o que o José Dirceu também disse, que chegar ao poder é diferente de ganhar as eleições. Então você chega ao poder e nomeia esse bosta desse João Ascioli, o gangster, para CVM. Por quê? Porque você não sabe que dentro da CVM existe um poder sendo exercido de forma gigantesca. Você não nomeia o cara do Gilmar Mendes para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque você não sabe da importância. Você nomeia... Não está nem para dizer que não sabe, né? No caso do STF, porque o STF já era um problema. Mas não consegue se articular para colocar 2 nomes no STF, que eu vou dizer para vocês, tá? Se eu tivesse sido nomeado para o STF já estaria em colapso. Eu ia dar alvará de soltura monocrático todo dia. E ainda ia ameaçar o policial que não soltasse de prisão. Ia ficar fazendo isso. Ia mandar prender. Ia dar decisão de prisão. Ia esperar um Randolfo Rodrigues da vida da direita, né? Entrar com uma ação dentro do Supremo, ia conceder tudo. Não, mas era ilegal, o presidente ia contra. Meu irmão, fogo no parquinho. Que é exatamente o que os caras fazem. Aí fica o André Mendonça e o Nunes Marques, não. Temos que observar o regimento, não sei o quê. Se o tribunal já se coloca como um tribunal político, o comportamento tem que ser político. Aliás, eu já brinquei aqui que eu quero ser ministro da Defesa. Meu cargo, eu gostaria muito de ser vice, né? Porque vice não faz nada. Mas, exceto o general Mourão, que ficou criando confusão uma cacetada de tempo, e agora está sendo um pouco vocal. Agora o general Mourão resolveu falar. Muito bem, general Mourão. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Daqui a pouco eu expôs aqui o Marcos Pontes. Aí, eu vou achar que os aliens realmente estão entre nós. Né? Não sei se vocês estão vendo, tem um monte de visão de drones pelos Estados Unidos. Num desses drones deve ter aterrissado o general Mourão. O vice em tese não era para fazer nada. Mas aí depois eu brinquei que seria ministro da Defesa. Agora eu estou brincando que eu acho que eu queria ser ministro do STF. Aliás, eu não preciso ser juiz, não preciso ter formação em direito. Notável saber, já tenho mais. Eu já sei que prisão preventiva de caso de 2023 não é contemporânea. Já sei mais que o ministro Alexandre de Moraes. Imagine que zumba boa que eu não ia conseguir fazer.
Mas a conclusão dessa história toda é que se não tiver uma resposta internacional robusta, e eu temo que essa resposta possa demorar mais do que a gente imagina, e é um palpite educado, porque eu estou aqui, estou acompanhando, estou conversando com as pessoas da transição, do governo Trump, etc., e estou vendo que é muito problema para os caras lidarem. É a Ucrânia, é Israel, é Irã, é problema na Venezuela, é problema disso, problema daquilo. Talvez essa resposta não chegue no tempo que a gente quer. Talvez a gente não tenha conseguido fazer do Brasil ainda o topo da prioridade, para as respostas chegarem no tempo que a gente quer. Por quê? Faça a seguinte conta comigo. De todas as pessoas que deveriam ser presas até chegar no Bolsonaro, o Braga Neto era o último da fila. E lembra que eu digo que o Alexandre é um mestre na forma como ele estica a corda, e por isso que ela ainda não arrebentou até hoje. Um mestre. Gente, tem que reconhecer, pô. Repara como ele foi ponto a ponto, esticando a corda pouquinho por pouquinho. Chegou no último elo da corda, que é o general Braga Neto. Ah, mas Paulo, não tem motivo para prender o Bolsonaro. Eu falo, mas não tinha motivo para prender o Braga Neto. Eles arrumaram um pretexto. Falso, absolutamente falso. Eu volto a dizer, expliquei aqui. Não tem obstrução, ele não era investigado na época do contato, o contato não era contemporâneo e a investigação está conclusa. E por quê? O que eles vão esperar para o último passo da prisão do Bolsonaro? Na minha avaliação, e eu errei pouco porque justamente a razão pela qual eu tenho errado muito pouco é justamente porque eu percebo a competência do Alexandre. Então, minha avaliação é que, mais uma vez, o que impediu a prisão do Bolsonaro em 2023 e 2024, perdão, foi a pressão internacional. O que eles estão esperando agora? Ver qual vai ser a resposta dos Estados Unidos. Ver se os Estados Unidos vão responder de alguma forma. Se essa resposta não vier, eu diria que com imensa probabilidade, o Bolsonaro acabe sendo preso. E eu volto a dizer que o meu medo é que a resposta não venha ao tempo, não venha a tempo. Então, nós tivemos, aliás, ótimas notícias essa semana pra gente do Brasil. A primeira foi a nomeação do Rick Grenell, que é um cara grande da comunidade da inteligência, a quem eu tenho bom acesso, é um cara preocupado com o Brasil. Ele foi nomeado para Special Envoy, enviado especial para determinados países. Não ficou claro se o Brasil vai estar dentro do escopo dele. Eu estou na torcida para que fique. E esse tipo de coisa que eu estou dizendo que ainda está em definição. Se o Rick Grenell foi nomeado, enviado especial, inclusive para tratar de Brasil, ótimo para a gente. Mas não dá nem para conversar com ele ainda. O cara não sabe nem qual é o escopo da ação dele. Por isso que é difícil articular. A segunda boa notícia: tanto o Chris Smith quanto a Maria Elvira Salazar foram reconduzidos para a presidência dos seus subcomitês, dentro do Comitê de Relações Exteriores no Congresso. E o novo chairman do Comitê Geral de Relações Exteriores é também uma pessoa muito mais alinhada conosco do que o presidente anterior. Então, notícias boas. Só que no nosso tempo, você imagina, você bate na porta, e é o que eu acabo fazendo. Quero falar de Brasil. Pô, meu irmão, peraí, agora não. A gente está mudando o Congresso, a gente está discutindo quem que vai fazer o quê. Bate na porta. Ah, queria falar de Brasil. Pô, peraí, a gente está nomeando as pessoas, a gente não sabe nem quem que vai ser nomeado. Quero falar de Brasil. Pô, espera aí, vamos esperar para saber qual vai ser a política para os determinados países e como que o Brasil vai se encaixar nessa. Então, no nosso tempo, o grau de urgência que nós temos é diferente do grau de urgência que os outros têm. E eu digo mais, isso só é possível ser discutido porque 2 anos atrás a gente começou o trabalho de articulação e conscientização política sobre o Brasil. 2 anos atrás. E as pessoas achavam que era, não, Trump se elegeu, agora está tudo resolvido, Trump vai... Não, meu filho, não é assim que as coisas são. O presidente dos Estados Unidos se torna o cara mais inacessível do mundo. Então, eu da minha parte, eu vou continuar correndo para que as coisas sejam feitas a tempo. Mas eu sou apenas um homem. E caso eu não consiga fazer as coisas a tempo, eu temo que o presidente Bolsonaro seja preso. Aliás, tudo indica que esse é o caminho que está sendo seguido. Pode não ser. Mas o caminho
é esse. Agora, e é claro que eu não quero, né? Eu gosto, não é segredo para nenhum de vocês, que eu gosto muito do presidente Bolsonaro pessoalmente. E a gente quer o bem das pessoas. Principalmente uma pessoa a quem eu reputo bom caráter, patriotismo, etc, etc. Mas, assim, gente, se for preso, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O Lula ficou um tempo preso. Tá aí hoje. O presidente, o pelo na cabeça, assim, nem precisa raspar. Pô. E se o Bolsonaro for preso, ele não vai ser preso na Papuda, na Colmeia. Ele vai ser preso em um lugar com privilégio. O Lula arrumou uma namorada, com visita íntima. O Bolsonaro talvez seja preso num quartel, talvez seja preso na sede da Polícia Federal e tal. Volto a dizer, não quero que seja preso. Mas grandes homens na história, muitas vezes o são. Meu bisavô, o general Euclides, foi preso. Depois voltou como deputado constituinte. Quantos grandes homens, grandes no sentido não necessariamente de bons, né? Você tem o Lula, você tem o Mandela. Mas é normal que pessoas relevantes na história sejam presas. É natural do contencioso da vida. Quando eu estava aqui de macacão laranja em cromo, eu pensava muito nisso. Falava, olha, isso faz parte da vida, segura firme e vai em frente. E eu tenho absoluta certeza de que se ele for preso por conta dessas ilegalidades, dessas arbitrariedades, ele só vai sair fortalecido. E a gente tem que respirar fundo, ter força, ser forte e adiante, porque essa é uma guerra longa. Eu disse em 2022, ao final de 2022, que os caminhos institucionais para o Brasil tinham se encerrado. Dentro do Brasil, a gente não consegue, o Congresso só consegue criar fricção. Então não tem saída. O conservador, né, as pessoas que me atribuem o conservadorismo, uma das noções principais do conservadorismo é a ideia de que para se construir as coisas demora-se muito tempo, são gerações e gerações. Para você destruir é muito rápido. Então, para a gente reconstruir uma estabilidade institucional, vai demorar, não tem tic-tac, não tem 72 horas, não tem, tá chegando. Você tem que respirar fundo, aguentar a pancada, seguir adiante. Seguir adiante. Respirar fundo, apertar o nariz e seguir adiante enquanto esses caras destroem o Brasil. E eu vou falar sobre isso. Mas a sua participação, a minha participação, a participação de todo mundo no limite da sua possibilidade é importante.